E vamos que vamos para uma aula específica de resolução de questões da prova de 2013 do IBAMA. Essas questões são relacionadas ao tema 1, licenciamento ambiental para o concurso de analista ambiental. Agora, é claro que algumas questões também são interessantes para o concurso de técnico ambiental, porque alguns temas eles são semelhantes tanto para o concurso de técnico ambiental e o analista ambiental, tema 1, licenciamento ambiental. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa visualizar as nossas questões. Então, eu vou começar aqui, certo? Pronto. Vamos começar aqui com a resolução de questões desta prova de 2013, e é claro que vão surgir dúvidas, e essas dúvidas podem ser esclarecidas posteriormente, já que esta aula ela vai ficar gravada, certo? Então, eu vou colocar aqui a minha telinha, e tem aqui a primeira questão de 2013, são questões específicas. Nós sabemos que a prova ela tem 50 questões dos assuntos diversos, né, que não são as específicas, e 70 questões específicas. Dentro dessas 70 questões específicas, temos também as discursivas, e nós vamos também trabalhar essas questões discursivas. Eu vou resolver também as provas anteriores, provas de 2005, provas de 2008, para que a gente possa ter um arsenal de questões resolvidas. Nós sabemos que quanto mais nos exercitamos, né, com questões, mais clareia a nossa mente relacionada aí a essas questões do concurso. E uma coisa interessante é que todas essas provas elas foram realizadas pela CESP, SEBRASP. E agora também será a SEBRASP, a banca é a SEBRASP. Então, nós vamos ter aí questões semelhantes, questões parecidas, e claro que nós sabemos que as questões são questões que pode se considerar questões difíceis, né? Mas estamos aqui para isso, para que a gente possa trabalhar aí essas questões. Então, eu vou pegar aqui minha canetinha aqui, ó. Acerca de licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, julgue os itens que se seguem. Então, aqui, ó. Para a finalidade de licenciamento ambiental, a resolução CONAMA 01 de 86, a CONAMA número 1 de 86, estabelece que o estudo de impacto ambiental, EIA, estudo de impacto ambiental, deverá conter o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto avaliado, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto. Então, vamos lá. Em primeiro momento, vamos falar aqui quem é a CONAMA 01 de 86. A CONAMA, o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele edita normas, resoluções, e essa resolução 01 de 86 é uma das primeiras resoluções CONAMA que tem como objetivo justamente explicar o conteúdo mínimo para um estudo de impacto ambiental. Nós sabemos que lá na Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, ela apresenta como um dos princípios, né? Um dos instrumentos o licenciamento ambiental, né?
o licenciamento ambiental e a revisão deste licenciamento. Isso é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Nesse processo também, dos instrumentos, tem o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental. Né? Então, para o licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, saber quais são os impactos ambientais provenientes de uma implantação de um determinado projeto, de uma determinada atividade, se estabeleceu um estudo ambiental, um estudo de impacto ambiental, principalmente para empreendimentos de significativo impacto ambiental, aqueles que eram caracterizados como empreendimentos que poderiam impactar mais, e esses empreendimentos, com certeza, o licenciamento ambiental foi iniciado logo pelo IBAMA, o órgão federal. Então, aí veio essa resolução CONAMA 01 de 86, que ela dizia o seguinte, olha, qual é o conteúdo mínimo para que a gente possa fazer um estudo de impacto ambiental? Aí definiu-se um conteúdo mínimo, né? Uma avaliação do meio biótico, uma avaliação do meio socioeconômico, do meio físico, a relacionar as interações desses conhecimentos que foram adquiridos por meio de conhecimentos de informações secundárias e informações primárias, né, que são informações adquiridas em campo. Então, todo esse processo, né, esse conteúdo mínimo para o estudo de impacto ambiental, o EIA, está na resolução CONAMA 01 de 86, CONAMA 1 de 86. Então, isso aqui é verdadeiro, né? É verdadeiro, é a correta, ela é certa, né? É a letra C. No caso, porque justamente a gente tem aqui, né, a finalidade de licenciamento ambiental, a resolução CONAMA, né? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, apagador, pronto. Ficou muito... Então, né? Então, para a finalidade de licenciamento ambiental, a resolução CONAMA, ela estabelece que o estudo de impacto ambiental deverá conter o diagnóstico ambiental da área de influência. O que é a área de influência? A área de influência é a área que o empreendimento vai impactar. Então, no caso, existe a área diretamente afetada e a área de influência direta, a área de influência direta. A área diretamente afetada é a área do empreendimento, né? É a área do empreendimento. A área de influência direta é uma área próxima ao empreendimento que é diretamente afetada. Então, pode ser comunidades próximas ao empreendimento. E nós teremos a área de influência indireta, que, no caso, é uma área mais distante, mas, de alguma forma, existe alguma influência do empreendimento. Pode ser relação de mão de obra, outras relações econômicas, pode existir aí, certo? Então, nós temos aqui, então, né, essa aqui é a correta. Agora, a 52 diz assim, alguns empreendimentos, como aqueles relacionados à indústria de papel e celulose, são dispensados de licenciamento ambiental pelo CONAMA. Em primeiro momento, nós temos que definir o CISNAMA, né? O CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O CISNAMA, nós temos aí o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós temos o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós temos os órgãos ambientais executores da política ambiental, né? Então, nós temos aqui, Ministério do Meio Ambiente, nós temos o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vai editar normas, certo? Resoluções. Nós temos aqui, certo, o órgão executor federal, o IBAMA, órgão executor federal, o IBAMA, o órgão executor do licenciamento ambiental. Temos também o ICMBio, né? O Instituto Chico Mendes, que é um órgão executor mais das unidades de conservação, é um executor da política ambiental federal, mais referente às unidades
de conservação, do licenciamento é o IBAMA, aí nós temos os órgãos ambientais estaduais e os órgãos ambientais municipais. E aí nós temos diversos órgãos relacionados a recursos hídricos, que podem existir separadamente, e aí vai. Mas o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele não tem nada a ver com o licenciamento ambiental. Ele é um órgão, né? Ele é um conselho de várias pessoas, de várias áreas, né? Então, pessoas da sociedade civil, do governo, ONGs, de empresas, pessoas, na verdade, que vão definir, por meio de normas, por meio das resoluções, né, alguns padrões de qualidade ambiental, né, que, inclusive, é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente também, né, a definição de padrões de qualidade ambiental. Então, esse conselho, ele não é um órgão executor do licenciamento ambiental, e logo ele não pode dispensar ninguém do licenciamento, né, porque ele não é um órgão executor, né? Então, aqui a gente já entende, né, alguns empreendimentos como aqueles relacionados à indústria de papel e celulose são dispensados de licenciamento ambiental pelo CONAMA. Né? O CONAMA, ele não vai dispensar nada, quem vai dispensar, quem iria dispensar seria o órgão executor, né, que daria uma dispensa de licenciamento ou vai dar o licenciamento ambiental. E, de qualquer forma, nós temos aqui uma indústria de papel e celulose. Então, assim, lembre-se de uma coisa bem interessante. Indústrias, os empreendimentos que são potencialmente poluidores, eles apresentam um potencial poluidor, seja ele baixo, seja ele médio, ou seja ele alto potencial poluidor, ele vai necessitar de um licenciamento ambiental. Ele precisa do licenciamento ambiental, tem que se fazer o licenciamento ambiental. Isto é lei, né? Existe aí a nossa possível, né, lei geral do licenciamento, para poder reduzir essas questões, mas, por enquanto, né, a nossa prova é agora 30 de janeiro, né? Então, entendemos que qualquer atividade potencialmente poluidora, quando a gente fala de licenciamento ambiental federal, nós teremos um licenciamento ambiental deste empreendimento. Então, esta aqui, no caso, né, ela está errada. Seria a letra E. Né? Então, olha aqui. O processo de licenciamento ambiental é composto por um grupo de 3 licenças. Um grupo de 3 licenças. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Essas licenças são complementares e interdependentes, né? Então, o que nós temos? Lá no CONAMA 237 de 97, a resolução CONAMA 237 de 97, é a primeira resolução que trabalha, certo? É a primeira resolução que trabalha. Nós temos uma aula específica sobre a resolução CONAMA 237 já, certo? Está lá em nossa área de membros, né? Em nossa área de membros. Então, assim, essa resolução CONAMA, ela define as etapas do licenciamento ambiental. Licença prévia, a licença de instalação, implantação, a licença de operação. Então, nós temos 3 etapas de licenciamento. Licença prévia, que é a licença de localização. É no momento que eu estou fazendo o licenciamento para localizar, saber qual é a melhor localização desse empreendimento. A licença de implantação é a licença para implantar o empreendimento. Nós teremos todos os planos e programas, e aí vai. E a licença de operação para operar o empreendimento. Essas 3 licenças, elas são conectadas, elas são interligadas, porque elas são interdependentes. Eu preciso, para eu obter LI,
Eu preciso obter LP antes. Para eu obter LO, eu preciso obter LI antes. Então, o processo concreto do licenciamento ambiental, eles são 3 etapas. Acontece que em algumas situações o empreendimento ele não apresenta um impacto tão significativo. Ele é classificado como um empreendimento de baixo impacto. E aí, o empreendimento também não é grande porte. Aí o órgão ambiental vai fazer uma avaliação através de sua legislação. O próprio IBAMA faz isso, né? Porque se preenche aí uma ficha de caracterização da atividade. E aí o IBAMA entende que esse empreendimento ele não é tão assim, né, como se espera, né, tão perigoso. Aí a gente tem aí uma unificação das licenças, a licença unificada. Então, unifica as 3 licenças, né? A licença unificada. Mas isso aí é um caso especial. Unificar as licenças, certo? É uma situação especial. No momento que a gente está falando de empreendimentos licenciado pelo governo federal, licenciado pelo IBAMA, licenciado pela União, certo? Nós estamos falando de 3 licenças, e até porque isso está lá na resolução CONAMA 237 de 97, então isto é correto. O processo de licenciamento ambiental é composto por um grupo de 3 licenças, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Essas licenças são complementares, elas se complementam no seu processo, porque eu tenho uma necessidade de obter a LI a partir da LP, então eu tenho LP, eu tenho LI e eu tenho LO, certo? Então, isso aqui é a questão, é a primeira questão. E aqui, continuando aqui, ó, na lista ambiental, tema 1. Vamos aqui para essa próxima questão. Quero lembrar, né, que ler é muito bom. Então, não adianta só resolver questões. Leia bastante. Leia tudo sobre o meio ambiente. Eu estou colocando, inclusive, sempre alguns artigos aqui na área de membros, para que você faça uma boa leitura, artigos, notícias, né? Notícias falando sobre licenciamento ambiental, falando sobre outros temas relacionados às questões ambientais. É importante até para nós adquirirmos vocabulário para essas questões discursivas, né? Lembre-se das questões discursivas. Nós também vamos resolver elas no futuro próximo. Então, eu tenho aqui, ó, com base na legislação referente ao Código Florestal Brasileiro, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a utilização e proteção do bioma de Mata Atlântica, julgue os itens a seguir. Então, a gente tem aqui 3 situações, né? Ó, estamos falando aqui do Código Florestal Brasileiro, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a proteção do bioma de Mata Atlântica, que é a Lei da Mata Atlântica, né, para proteger aí o bioma de Mata Atlântica. Então, vamos aqui para esta aqui, ó. Para haver regularidade de reserva legal do imóvel rural, nos casos de posse ou propriedade, é obrigatório o registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? Para quem não lembra ou para quem não conhece, né? O Cadastro Ambiental Rural, CAR, pertencente ao Sistema Público de Cartórios de Registro de Imóveis. Isso aqui, na verdade, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha, porque quando a gente fala de registrar reserva legal, as pessoas pensam logo na questão do cartório de imóveis, né? De registro de imóveis. Você vai lá registrar, né, o imóvel, a propriedade rural, e vai registrar a sua área de reserva legal. Mas está se falando aqui, certo,
em relação ao Código Florestal, certo? E o registro no Cadastro Ambiental Rural, que é diferente. Eu não estou falando de fazer um registro da reserva legal em cartório. Eu estou falando do Cadastro Ambiental Rural. E aí, para poder a gente lembrar aqui, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou compartilhar aqui a tela relacionada aqui à questão da legislação, para a gente buscar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que não... deu certo, sim. Olha, peraí, deixa eu interromper o compartilhamento aqui novamente. Eu vou compartilhar aqui novamente, porque eu não consegui compartilhar a minha tela da lei. Vamos lá agora. Oxe, gente, por que não está indo? Pronto, está aqui a nossa brincadeira aqui, nosso Código Florestal. Não, aqui, cadê? Pronto, aqui é o nosso Código Florestal, certo? Código Florestal. E vamos então agora aqui para cadastro ambiental. Olha aqui. Do cadastro ambiental rural, né? Artigo aqui 29. É criado o cadastro ambiental rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, né? Registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Então, me entenda, quando a gente fala de cadastro ambiental rural, eu estou falando de um sistema eletrônico, né? Que nós sabemos que a gente vai lá, né? Coloca lá as shapes, né? Da propriedade, coloca a shape da reserva legal para identificar a área de reserva legal, mas é um cadastro eletrônico, não tem nada a ver com cadastro de cartório. E esse cadastro eletrônico, ele já está lá na lei, né? Lá no Código Florestal. Então, lá no Código Florestal, já está informando que seria implantado, e que hoje já existe, né? Isso já foi implantado há um bom tempo, o cadastro ambiental rural, onde vamos cadastrar as propriedades e a sua reserva legal. Lembrando que a reserva legal ela tem particularidades diferentes, né? Nós temos áreas aqui no Brasil que é de 20%, tem áreas de 35% de reserva legal, tem até de 80% de reserva legal, que no caso é a área da floresta amazônica, as áreas de floresta. As áreas de floresta, nós temos aí 80% de reserva legal. Isso na Amazônia legal, nas áreas de floresta, né? Porque nas áreas caminhando mais para o cerrado é 35%, né? Então, assim, a gente tem aí uma característica. Deixa eu puxar aqui agora a minha tela aqui. Peraí, não. Aqui agora. Deixa eu voltar de novo. Compartilhar a tela que é complicado. Ó. Então,
retomando aqui a nossa questão, certo? Para haver regularidade de reserva legal de imóvel rural, nos casos de posse ou propriedade, é obrigatório o registro no Cadastro Ambiental Rural, CA, isso sim, claro, com certeza, mas pertencente ao sistema público de cartório de imóveis, isso não. É um cadastro eletrônico. Um cadastro eletrônico é o Cadastro Ambiental Rural, que pertence ao governo federal, certo? Então, logicamente, aqui, ó, errada, certo? Então, aqui, a 59, né? Mesmo nos casos de reconhecimento de excepcional valor paisagístico da vegetação primária do bioma de Mata Atlântica por órgão ambiental executivo competente do SISDAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? O pedido de autorização de corte ou de supressão dessa vegetação, no contexto de hipótese de interesse social, deverá ser negado. Então, isso aqui está, na verdade, né, na Lei da Mata Atlântica. Na Lei da Mata Atlântica. E a gente tem essa característica aqui, ó, quando a vegetação ela é primária e ela tem um valor paisagístico. E aí eu vou ter que compartilhar novamente a relação com a lei. Minha tela aqui com a lei. Né? Por isso que a gente tem que fazer a leitura a leitura das leis. Né? É importante a gente fazer a leitura das leis. Então, eu vou compartilhar aqui novamente. Aqui. Cadê ela? Pronto. Compartilhei aqui a minha tela da lei. Aqui agora eu vou com... Pronto. Aqui. Dispõe sobre a utilização e proteção de vegetação nativa da Mata Atlântica. Né? Então, aqui a lei aqui é 11.428 de 2006. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, sobre, né, vegetação primária. Opa! Vegetação primária. Cadê vegetação primária? Aqui, a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de generação somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio tal poderá ser suprimida em casos de pública interesse social, né? Agora, quando a gente tem... Cadê a parte que fala? Aqui, o corte de supressão de vegetação primária do bioma de Mata Atlântica somente serão autorizados em caráter excepcional quando necessários a realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas científicas, né? E aí a gente tem aquela informação que ele está falando o seguinte, né? Ele está falando o seguinte, ele está falando que há valor paisagístico, né? Então, aqui, ó, aqui na Lei da Mata Atlântica. Deixa eu botar aqui, valor paisagístico. Para cortar a Mata Atlântica não é algo tão simples. Aqui. Aqui. O corte
e a supressão de vegetação primária nos estágios avançados e médio de regeneração do bioma de Mata Atlântica ficam vetados quando a vegetação possui excepcional valor paisagístico reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Né? Então, assim, é importante a gente fazer uma leitura da lei, né? É importante a gente fazer uma leitura das legislações, porque essas informações, eles pegam, inclusive, ao pé da letra. Né? Observe que aí está ao pé da letra aí. Né? Então, aqui está dizendo, né, que é vetado. Então, aqui, o que é que acontece aqui? Mesmo nos casos, né, de reconhecimento de excepcional valor paisagístico de vegetação primária do bioma de Mata Atlântica por órgão ambiental executivo competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, o pedido de autorização de corte ou de supressão dessa vegetação, no contexto de hipótese de interesse social, deverá ser negado, né? Porque tem uma questão, né? Interesse social não é utilidade pública. É diferente, né? Há uma diferença do conceito de interesse social e utilidade pública, né? Inclusive, até na questão das áreas de preservação permanente, quando pode desmatar as APPs ou não. Aí tem essas relações, interesse social e utilidade pública. Utilidade pública é algo mais urgente, né? Que é útil, né? Interesse social, há um interesse coletivo, mas pode ser dispensado, né? Não é algo tão necessário, é de interesse social. E utilidade pública, não. Então, aqui ele pegou nessa situação, né? Ele pegou na situação do interesse social, né? Então, o que acontece? A gente só vai poder realmente fazer um desmatamento dessas áreas de Mata Atlântica se for de utilidade pública, de interesse social, não. Interesse social, não. Né? Então, aqui, né, tem aqui o reconhecimento da vegetação primária, que é uma vegetação importante, vegetação primária, certo? E ela tem um valor paisagístico, logo deve ser negado, certo? A supressão de vegetação. Né? Então, isso aqui está correto. Né? Está correto. Por determinação legal, o plano de recursos hídricos, considerado instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, deve ser elaborado por bacia hidrográfica, por estado e para o país, e aprovado pelo respectivo comitê da bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação. Né? Se a gente pegar lá a nossa lei, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós vamos ver que cada bacia tem um comitê. Né? É formado um comitê por bacia hidrográfica. Né? Então, isto é uma política nacional, mas nós temos aí uma divisão. E aí podemos ver isso aqui também na legislação. Vou pegar aqui a lei. Pronto. Institui aqui a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E aí a gente pode ver aqui essa questão da... Deixa eu colocar aqui o comitê. O comitê eu chego lá. Comitês de bacia hidrográfica. Então, olha aqui. Ó. Os comitês da bacia hidrográfica terão como área de atuação a totalidade de uma bacia hidrográfica, né? Então, cada comitê aí vai ter a totalidade de uma bacia hidrográfica, é a atuação desse comitê. Comitê são várias pessoas, né, que formam aí o comitê. Né? A subbacia hidrográfica de tributários de cursos d'água, principal da bacia, ou de tributário, ou seja, né, essas bacias
que vão formar essa bacia hidrográfica, essas subbacias, né? Então, a gente tem aqui, ó, compete aos comitês da bacia hidrográfica, no âmbito da sua área de atuação, promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular aí a atuação de entidades intervenientes, arbitrar em primeira instância administrativa dos conflitos relacionados aos recursos hídricos, né? Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, certo? Aprovar aí o plano de recursos hídricos da bacia, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir providências necessárias ao cumprimento das metas. Ou seja, nós temos aí, né? Nós temos aí toda essa parte, né? Das bacias sendo coordenada por um comitê específico, um comitê que ele vai, né? Gerir, né? Essas bacias, aprovar o plano, e esse é o objetivo aqui. O objetivo é leitura da legislação. Então, por determinação legal, lei, né? O Plano Nacional, é legal, lei, certo? O Plano Nacional de Recursos Hídricos, considerado instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, deve ser elaborado por bacia hidrográfica, né? Então, a gente tem aí um plano que vai ser, né, elaborado por bacia hidrográfica, por Estado, né? E para o país, e aprovado pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, né? Isto é correto, né? Seria justamente a leitura aí, a leitura da legislação. Nos casos de instalação de infraestrutura pública de esporte e lazer em áreas urbanas consolidadas em zonas costeiras, é autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de dunas e restingas. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com essa questão de supressão de vegetação, principalmente de algum tipo de vegetação que é protegida, né? Então, por exemplo, dunas, as restingas, né? Essas vegetações de duna, que segura a duna, né? Ela tem uma certa proteção, Mata Atlântica, temos que tomar muito cuidado. Então, aqui ele fala o seguinte, vamos ler novamente para a gente pegar a legislação, né? Então, aqui, nos casos de instalação de infraestrutura pública, é uma infraestrutura pública, né? De esporte e lazer em áreas urbanas consolidadas, em zonas costeiras, é autorizada a supressão de vegetação nativa. Olha, uma coisa importante aqui, que eu vou logo adiantar antes de pegar a lei, é que a infraestrutura pública de esporte e lazer, ela não é de interesse, ela não é de utilidade pública, é de interesse social. Então, há uma diferença. Então, vamos pegar aqui a nossa lei, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Aqui a lei. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui. Código Florestal. Deixa eu botar aqui de interesse social, que eu acho que já aparece aqui, ó. Pronto. Olha o que é. Deixa eu botar aqui utilidade pública aqui. Pronto. Que é a utilidade pública. Ó. O que é de utilidade pública, né? O que a gente tem aqui de utilidade pública? A definição aqui de utilidade pública. São, na verdade, atividades de segurança nacional e proteção sanitária, obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento,
e energia declaradas pelo poder público federal ou dos estados, né? Então, observe que utilidade pública é algo muito essencial, né? Então, são atividades de segurança nacional e proteção sanitária, certo? E as obras essenciais à infraestrutura de interesse nacional, destinada a serviços públicos de transporte, saneamento, energia, certo? Declaradas pelo poder público federal ou dos estados. Então, se a gente tem aqui algo que é para transporte, para saneamento, para energia, nós temos aí utilidade pública. Interesse social, as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate ao controle de fogo, controle de erosão, né? Proteção de plantio de espécies nativas, e aí vai, né? As atividades de manejo agroflorestal sustentável, praticadas em pequena propriedade, interesse social, demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, porque tenha, né? A gente tem uma resolução específica para isso, de interesse social e utilidade pública, né? Inclusive, está também no conteúdo programático para técnico ambiental, né? E que, inclusive, nós teremos uma aula específica sobre isso, né? Então, a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançados, aqui já é outro artigo, né? Mas aqui a gente tem aqui o que é utilidade pública e o que é de interesse social. Então, a gente entende, né, que aquela definição lá da questão, aquilo é de interesse social e não de utilidade pública. E aí eu venho, né, para o que restinga. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui de novo, Ctrl F. Deixa eu pegar aqui novamente, calma. Restingas. Restinga. Poxa, deixa eu pegar... Espera que eu tô pegando. Vou pegar ela errado aqui, peraí. Passei aqui da lei aqui. Ó, restingas. Então, pronto. Aqui, parágrafo 1. Está aqui o artigo 8, né? O artigo 8. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública. Utilidade pública. Então, eu só posso fazer intervenção em supressão de vegetação nativa, certo? Em área de preservação permanente, somente ocorrerá em hipótese de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto previsto nesta lei, né? Então, a gente está aqui explicando aqui o artigo 8. Aí tem um parágrafo, primeiro parágrafo, diz assim: a supressão de vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas e restingas, somente poderá ser autorizada em casos de utilidade pública. Acabou a conversa. Hã? Acabou a conversa. Então, somente utilidade pública. Então, eu vou compartilhar de novo aqui a questão. E aí nós vamos ver aqui, ó. No caso de instalação de infraestrutura pública de esporte e lazer em áreas urbanas. Poxa, esporte e lazer não é de utilidade pública, é de interesse social, mas não é de utilidade pública, né? Consolidadas em zonas costeiras. É autorizada a supressão de vegetação nativa, protetora de dunas e restingas. Errado, né? Errado. Por quê? Essa questão está se referindo a um interesse social, mas a supressão, né? A supressão de vegetação, de restinga em dunas, ela só pode ser considerada, só pode ser autorizada se for obras de interesse público, né? Se for de utilidade pública. Se for de utilidade pública,
beleza, é autorizado. Mas ali estava falando de algo de interesse social. Isso é importante, viu? A gente saber definir o que é de interesse social e o que é de utilidade pública em relação à questão, à supressão de vegetação, áreas de APP, né? Áreas de preservação permanente e outro tipo de vegetação, Mata Atlântica e também a questão relacionada aí às extingas, né? Então, vamos fazer uma leitura sobre isso aí. Vamos fazer uma leitura, certo? Então, vamos para outra questão, né? Deixa eu tirar aqui a caneta aqui, só para poder subir isso aqui, que está atrapalhando. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa questãozinha aqui. Acerca dos procedimentos de licenciamento ambiental e das normas que regem o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental e a RIMA, julgue os itens seguintes. Na relação institucional do IBAMA com órgãos e entidades da administração pública federal, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Fundação Cultural Fundação Palmares, Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde aí, devem-se considerar as manifestações conclusivas dos envolvidos a respeito de eventuais óbices ao licenciamento, mesmo que essas manifestações sejam extemporâneas. Isso nós chamamos de órgãos intervenientes. Órgãos intervenientes. Então, a Fundação Palmares, o IFAM, né, o Instituto aí, né, do Patrimônio Histórico, Artístico, o Ministério da Saúde, por meio da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, né, e também, no caso, a FUNAI, né, a Fundação aí do Índio. Então, assim, esses órgãos, no momento do processo do licenciamento, se a gente tem algum tipo, né, de empreendimento que pode afetar as áreas, né, por exemplo, áreas indígenas, áreas quilombolas, que é em relação à Fundação Palmares, né, tenha, por exemplo, áreas endêmicas de malária. Então, essas áreas, né, que podem ser afetadas pelo processo do licenciamento, este órgão interveniente, ele tem que se manifestar, nem que seja depois, né? Tem que ser antes do licenciamento, mas se acontecer que depois ocorra a manifestação, né, esse licenciamento ele tem que retomar, ele tem que retornar ao processo. Então, ele está falando aqui, mesmo que seja extemporâneas, né, em qualquer momento, certo? A FUNAI, a Fundação Palmares, o Ministério da Saúde pode intervir no processo do licenciamento se ele achar que deve, porque existe algum tipo, né, de intervenção do empreendimento nas áreas em que esses órgãos são responsáveis. Então, isto aqui é correto, né? E é uma aula específica sobre os órgãos intervenientes, que inclusive eu tenho essa aula pronta, já gravada lá, que é a portaria interministerial, né? A portaria interministerial 60 de 2015. Essa portaria interministerial de 60, número 60 de 2015, é que fala sobre essa questão aqui, que é a questão aqui dos órgãos intervenientes. Então, isso aqui é correto, né? A relação institucional do IBAMA com órgãos e entidades da administração pública federal, como a Fundação Nacional do Índio, a Fundação Cultural Palmares e o Ministério da Saúde, deve-se considerar as manifestações conclusivas dos envolvidos. Eles devem ter uma manifestação, que são as anuências,
certo? A respeito de eventuais óbices ao licenciamento, mesmo que essas manifestações sejam extemporâneas, elas não sejam até antes, mas depois, né, no momento do licenciamento, no trâmite do licenciamento, ele se manifestou, certo? A gente vai ter que avaliar isso aí. Então, isso está correto. No caso de o EIA-RIMA apontar impacto ambiental negativo e irreversível em cavidade natural subterrânea em grau de relevância médio, o órgão ambiental licenciador definirá as medidas que o empreendedor deverá adotar no sentido de contribuir especialmente para a conservação das demais cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo e alto, né? Então, aqui está na norma, né? Deixa eu buscar aqui a nossa lei. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu buscar aqui a nossa lei. Aqui do SECAV aqui. Deixa eu procurar aqui a lei. Aqui. Pronto, achei aqui. Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar aqui a nossa lei. Uma loucura aqui, mas vamos lá. Está aqui, ó, dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional e da outras providências. Está aqui, é um decreto, na realidade, né? 99 de 556, 90. E vamos falar aqui das cavidades grau de relevância médio. Relevância. Cadê aqui para a gente ir? Aqui. Está aqui, é o artigo 4º, esse aqui. A cavidade natural subterrânea, classificada com grau de relevância alto, médio ou baixo, poderá ser objeto de impactos negativos e irreversíveis mediante o licenciamento ambiental. Tá? Então, no caso de um empreendimento que ocasione impacto negativo, irreversível em cavidade natural subterrânea em grau de relevância alto, o empreendedor deverá adotar como condição para o licenciamento ambiental medidas e ações para assegurar a preservação em caráter permanente em duas cavidades naturais subterrâneas com o mesmo grau de relevância, né? E pronto, a essa aqui, né? Parágrafo 4º aqui, ó. No caso do empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá adotar medidas a financiar ações nos termos definidos pelo órgão ambiental competente que contribuam para a conservação e uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo e alto, né? Então, a gente tem aqui a nossa legislação, né, que justamente valida isso aqui. Então, no caso aqui do EIA-RIMA, né, então, licenciamento ambiental aí, com EIA-RIMA, apontar um impacto ambiental negativo e irreversível em cavidade natural subterrânea
com grau de relevância médio, o órgão ambiental licenciador definirá as medidas que o empreendedor deverá adotar no sentido de contribuir especialmente para a conservação das demais cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo e alto. Então, observe que é ao pé da letra a lei. Ao pé da letra. E é por isso que essas legislações temos que fazer leitura delas. Não tem jeito, temos que ler. Quando a gente faz uma leitura dessas legislações, a gente acaba fixando alguma coisa, né? E quando a gente fixa, no momento que a gente lê, a gente vai lembrar, certo? Vai lembrar. Então, assim, ele não faz uma pegadinha muito grande. A pegadinha grande, as pegadinhas geralmente são relacionadas a alguns conceitos, né? Mas quando se trata a questão de um parágrafo, de um artigo, geralmente ele copia a lei por completo, né? Ele copia lá aquele artigo por completo, aquele parágrafo por completo, para justamente você entender se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, certo? E isso aqui não tem muito segredo, né? É realmente conhecer a legislação. Principalmente qual legislação buscar, né? Então, considere que o órgão ambiental licenciador, pautado no interesse público e por decisão motivada, decida promover a operação de condicionantes de licença ambiental, expedida a fim de ampliar medidas mitigadoras de impactos negativos omitidos pela equipe multidisciplinar que elaborou a RIMA. Neste caso, o empreendedor titular da licença ambiental deverá sujeitar-se a um novo regime imposto. O que está colocando aqui é o seguinte, né? Quem faz o estudo ambiental é uma empresa consultora contratada pelo empreendedor. Vamos dizer que essa empresa consultora omitiu algumas informações que eram relevantes relacionadas ao impacto ambiental. E aí, de repente, o órgão licenciador, no caso o IBAMA, ele entende que existem essas informações, eles avaliam essas novas informações e dizem, olha, essa licença ambiental, ela tinha determinados condicionantes, né? Então, agora eu vou colocar novos condicionantes na mesma licença, eu vou publicar novos condicionantes, novos planos, novos programas ambientais, novos monitoramentos, eu vou colocar lá para que essa empresa agora passe a atender esse novo licenciamento. Isso é completamente possível, porque isso está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, inclusive, né, que um dos instrumentos é o licenciamento ambiental e a revisão do licenciamento ambiental. Então, é o licenciamento ambiental e a revisão do licenciamento. Então, nós temos aqui a total possibilidade disso ocorrer, né? Então, isso aqui é correto, né? Considere que o órgão ambiental licenciador, pautado no interesse público e por decisão motivada, né, decida promover a operação de condicionante de licença ambiental, expedida a fim de ampliar medidas mitigadoras, né? Ou seja, vamos ampliar medidas para mitigar esses impactos ambientais que não eram conhecidos, mas agora está conhecido, né? Que foram omitidos aí pela equipe multidisciplinar que elaborou a RIMA. Nesse caso, o empreendedor titular da licença ambiental deverá sujeitar-se ao novo regime imposto. Então, olhe como está bem claro aqui, né? E essa aqui, a 65, né? Que aí nós fecharemos por hoje. Fecharemos por hoje. Se o procedimento de licenciamento for baseado em EARIMA, o órgão ambiental licenciador obriga-se, né, a realizar audiência pública em todos os municípios diretamente afetados pelo empreendimento. Não, né? Isso não é correto, porque, assim, existe eu tenho até uma aula específica também, né, para técnico ambiental, sobre
essa questão de audiência pública. Aliás, não foi para técnico ambiental, foi para analista ambiental mesmo, audiência pública. Né? Audiência pública. Então, assim, essa questão da audiência pública é assim, o órgão licenciador, ele disponibiliza o RIMA, o Relatório de Impacto de Meio Ambiente, né? Então, deixa eu... Ele disponibiliza o RIMA, o Relatório de Impacto de Meio Ambiente, por 45 dias, para que as pessoas possam ler, se manifestar e solicitar essa audiência pública. Então, quando tem a audiência pública, as audiências públicas, elas são realizadas na área mais acessível para atender essas comunidades, essas populações, inclusive, que têm interesse nesse processo desse licenciamento. Possa ser que, pela própria lei da audiência, pela própria resolução CONAMA, né, relacionada à audiência pública, possa ser que, se tem uma comunidade muito distante e que seja muito importante que ela participe, ela é de difícil acesso, né? Ela está de difícil acesso ao local da audiência. E é muito importante também que ela participe, porque, de alguma forma, essa comunidade será impactada, poderá, inclusive na própria resolução ela diz, poderá ser feita uma audiência pública para atender essa comunidade, mas não é algo obrigatório também, não é obrigatório. Então, isso aqui é completamente errado, porque está dizendo que o procedimento de licenciamento ambiental for baseado em ARIMA, que é o estudo de impacto ambiental, o órgão ambiental licenciador vai obrigar a realizar audiência pública em todos os municípios diretamente afetados pelo empreendimento. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Resolvi aqui algumas questões, são as primeiras questões da prova de 2013, certo? Nós resolveremos as outras também, toda a prova será resolvida, certo? Nós resolveremos também 2008, 2005, né? Com o objetivo da gente estar avaliando, inclusive, o que a gente tem que estudar. Observe que 3 legislações eu aconselho a gente dar uma lida legal sobre elas, né? Que é a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, certo? São 2 dessas leis importantes. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Que nós vamos trabalhar também. Assim, tem algumas legislações, né, que nós temos que ler. É importante a gente ler tudo, na verdade, né? Se a gente quer passar, quer essa vaga, a gente tem que ler tudo. Mas temos algumas legislações assim bem importantes para que a gente faça uma leitura, né, conheça essa legislação, né, uma leitura suave. É interessante que a gente faça isso. Então, até a nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo mais questões.